approaching 2 to play. Butler with a long shot of three. Jimmy Butler just canned a three. Quem vê hoje o Jimmy Butler saindo de um 8º colocado, classificado para os playoffs pelo play-in, para finalista de NBA, não imagina tudo o que ele já passou até chegar a este momento. Jimmy Butler, antes de assinar um contrato de 100 milhões de dólares com o Miami Heat, se tornar o franchise player, trazer a glória para essa equipe nessa temporada para chegar até as finais, no passado foi um morador de rua. Hoje vamos conversar um pouco sobre a história de vida de Jimmy Butler e como esse cara é um exemplo de superação em todos os sentidos. Primeiramente, ele foi nascido no Texas, uma cidade chamada Houston, que é muito rica, uma cidade muito próspera, porém que o bairro na qual Jimmy Butler veio é um bairro um pouco mais simples e desfavorecido. E logo aos 13 anos, o humilde Jimmy Butler já começou a enfrentar as maiores barras de sua vida. Seu pai, sem mais nem menos, acabou de deixar a sua família, deixou uma mãe solteira, sem motivos aparentes, assim do dia pra noite, sem e nem porquê. E por esse principal motivo, sua mãe acabou pegando um rancor dele. Tinha raiva da cara de Jimmy Butler, simplesmente pelo fato do Jimmy Butler se parecer muito com o marido que tinha acabado de abandonar a família. My mom kicked me out of my house, to tell the truth, and I bounced in and out of guys' houses in high school. Isso fez com que ela expulsasse Jimmy de casa aos 13 anos de idade. Pensa você com 13 anos de idade sendo um morador de rua, recém-expulso de casa. O que esse garoto ia fazer da vida, meu Deus? E foi no esporte que o Jimmy Butler se encontrou. Ele primeiramente como um fã de futebol americano, inclusive ele gosta muito de futebol, pra quem não sabia, ele torce pelo Brasil nas competições internacionais como Copa do Mundo, já apareceu no estádio do Miami Heat usando camiseta do Santos, além de fã de futebol americano, de soccer, que é o futebol como eles chamam nos Estados Unidos, ele também era muito fã de basquete. Ele até diz em entrevista que era muito fã do Phoenix Suns, muito fã do Miami Heat, de assistir e acompanhar os jogos da NBA. E por conta de na adolescência ele tem uma puberdade mais lenta do que os seus colegas de classe, demorar mais pra crescer, via todo mundo ficando mais forte, mais alto e ele mais magro e mais baixinho, ele decidiu mudar de esporte, simplesmente focar em jogar mais basquetebol. E foi justamente nesse esporte que, além de achar o futuro da sua vida, ele também encontrou um anjo. Jordan Leslie, que além de um companheiro de equipe, também foi o seu melhor amigo. E como melhor amigo, ele teve uma missão de chamar um dia Jimmy Butler para dormir em sua casa. E desse dia, ele deu uma convencida na mãe dele ficar mais dele ficar uma semana, de ele ficar um mês. E foi aí que Jimmy Butler achou, além de um melhor amigo, uma família. E nessa família, o Jimmy Butler tinha uma tarefa um pouco mais árdua, que era não decepcioná-los por nada. A senhora Leslie, após aceitá-lo em sua casa e tratá-lo como um filho, Jimmy Butler quis honrar e mostrar que não iria decepcioná-los por nada, e ia conquistar o seu futuro objetivo, que era ser um jogador da NBA. Foi aí que o Jimmy Butler, após um grande destaque na Tomball High School, decidiu se tornar um jogador de basquete pela Tyler Junior College. E justamente na sua estreia pela universidade aconteceu algo mágico. Jimmy Butler anotou 35 pontos, senhoras e senhores. O Jimmy Butler sabia que fazendo 35, 36, 40 pontos em uma faculdade que não tá no nível mais alto do basquete universitário norte-americano, não ia lhe dar o destaque suficiente para chegar ao objetivo que ele tanto almejava, que era a NBA. Ele precisava estar entre as top universidades do país. E um colega de equipe da Tyler Junior College acabou chamando a atenção do assistente técnico da Marquette University, que é uma faculdade renomeada, tá entre as top 12 universidades atualmente dos Estados Unidos, uma faculdade que disputa a primeira liga da NCAA. Esse jovem acabou chamando a atenção para o assistente técnico vir olhar como é que era o basquete dele. E foi aí que o Jimmy Butler colocou uma coisa em sua cabeça: ele ia tentar roubar a vaga do seu colega de time. E foi aí que ele conseguiu o primeiro passo da sua caminhada. Ele chamou a atenção do Buzz Williams, que era o assistente técnico, e o Buzz Williams chegou a falar pra ele que se chegasse algum dia a se tornar o head coach da Universidade de Marquette, ele chamaria o Jimmy Butler pra jogar junto com ele. Só que os dias foram passando, o Jimmy Butler foi ficando apreensivo, e foi aí que ele recebeu uma ligação do atualizado head coach Buzz Williams, que agora era o técnico da Marquette University, chamando ele pra poder integrar o seu time. Jimmy Butler, em choque, chegou pra fazer uma visita na universidade, já ficou por lá mesmo, muito feliz com seu primeiro objetivo concluído. Mas após a conclusão desse objetivo foi onde ele enfrentou o maior oponente de sua vida, Wesley Matthews.
Naquela época, o Wesley Matthews já era titular, prospecto para jogar na NBA, um cara que atraía todos os olhos da posição de ala da Universidade de Marquette. E vendo todo o potencial, a atenção e os resultados que entregava o Wesley Matthews, Jimmy Butler começou a duvidar de si mesmo e para qual propósito ele foi levado até aquela universidade. Entrando um pouco durante os jogos, virando um esquenta-banco do Wesley Matthews. Por que ele teria sido chamado pelo técnico Buzz para ir jogar nessa universidade, mano? Qual que é o motivo dele estar lá? Mas Buzz Williams, mais até do que o próprio Jimmy Butler, sabia do potencial que esse jovem tinha. Foi então que o Buzz, acreditando no que o Jimmy Butler podia se tornar, passou uma rotina de treinos que não é comum para um jogador universitário. Totalmente fora da realidade de um atleta universitário, o Jimmy Butler começava sua rotina muitos dias às 5 horas da manhã, arremessando sozinho, fazendo o Jimmy Butler treinar tão intensamente que diariamente ele tinha vontade de desistir do basquete. Sim, o Jimmy Butler não estava mais aguentando o treino do técnico Buzz. Ele ficou por um fio de desistir de tudo, largar a mão de tudo, mas o Buzz sabia disso e sabia também que o único jeito dele chegar até o sucesso é a dedicação. A atenção e dedicação do seu coach no seu potencial mudaria a vida de Jimmy Butler para sempre. Na temporada 2008 e 2009 pela Marquette, o Wesley Matthews teve a melhor temporada de sua vida, ganhando um destaque absurdo e declarando a sua entrada para o draft da NBA. Infelizmente, Wesley Matthews não foi draftado incrivelmente no ano de 2009, porém ele foi convidado para 2 campeonatos de verão, a Summer League de Las Vegas e a Summer League de Orlando, e foi onde ele desempenhou um papel muito bom e acabou assinando um contrato com o Utah Jazz, o que automaticamente gerou uma vaga para o Jimmy Butler se tornar o próximo grande referencial da Universidade de Marquette. E o Jimmy Butler sabia muito dessa possibilidade, ele tinha apenas um ano para mostrar todo o seu potencial, se tornar o titular, se tornar o cara referência, se tornar o líder dessa equipe, para que ele pudesse chegar bem pro draft. Porém, o Wesley Matthews jogou num nível tão bom na Universidade de Marquette que o Jimmy Butler se duvidou que ele conseguiria ser o próximo substituto daquela qualidade de jogador que ele tinha entregado. As comparações eram inevitáveis entre o Wesley Matthews, que era o antigo jogador dessa posição, e o Jimmy Butler, que agora teria que substituir ele. Mas mal sabia o Jimmy que mesmo o Wesley Matthews tendo entrado na maior liga de basquete do mundo, ele ainda lembrava do Jimmy Butler. E ele voltou para uma visita até a Universidade de Marquette, teve uma conversa com o Jimmy Butler falando as seguintes palavras: "Você pode ser o próximo grande jogador de Marquette e entrar na NBA." Era toda a confiança que o Jimmy Butler precisava. E isso mudou o basquete dele de uma vez por todas. Jimmy Butler jogou a melhor temporada de sua vida. Teve média de 15,7 pontos, 2,3 assistências, com 6,1 rebotes. Matando step backs, game winners, ele foi o jogador destaque, a referência, o líder que a equipe de Marquette precisava. Ele levou sua universidade até o March Madness. Pra quem não sabe, são como se fossem os playoffs da NCAA, que juntam as 4 melhores universidades do país. Infelizmente ele não foi campeão, mas só que ele teve um grande desempenho e levou sua equipe muito longe. E por incrível que pareça, Jimmy Butler não era só um excelente jogador de basquete, ele também era um excelente aluno. Ele se formou na faculdade, mas a sua hora chegou e ele decidiu se inscrever para o draft de 2011. Talvez o melhor ano de draft depois de 2010. Jimmy Butler foi ouvindo os nomes que foram chamados: Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Klay Thompson, e o dele parecia que não chegava nunca. O tempo parecia que não passava e a angústia de não ouvir seu nome sendo chamado foi grande, até que na 30ª posição, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. o Chicago Bulls teve o seu anúncio. O momento mais feliz de sua carreira, passando por todos os tipos de obstáculo, mostrando que até um jovem que já foi morador de rua conseguiria chegar até a NBA. Ele viu que tudo que ele tinha passado até agora eram apenas passos em sua carreira para ele se tornar um atleta profissional. Agora, ele poderia ter a capacidade de impactar milhões de pessoas, sendo o exemplo máximo para pessoas que sonham em chegar aonde ele chegou. E sim, o veterano Jimmy Butler, que já está completando 12 temporadas de NBA, teve sua maior passagem pelo Chicago Bulls, passou pelo Minnesota Timberwolves, passou pelo Philadelphia 76ers e agora parece que achou a sua casa Miami Heat. Miami Heat, que não foi o time que ele teve o seu auge de pontuação em temporadas regulares, mas foi onde ele se encontrou com o seu melhor aproveitamento, a melhor versão de Jimmy Butler, chocando o mundo inteiro, trazendo um time que foi o 8º colocado de play-in pela primeira vez na história a uma final de NBA. Alguns feitos de Jimmy Butler: em 2021 ele já foi o líder de roubos de bola, ele também já foi selecionado 6 vezes para o All-Star Game, 4 vezes para o All-NBA Team, 5 vezes para a equipe defensiva do ano, foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016 e este ano vem para continuar a sua história. Realmente só está faltando agora o grande título supremo de campeão da NBA para terminar de coroar de uma vez por todas a sua carreira incrível. Muito obrigado, Jimmy Butler. Você é um exemplo de superação, de dedicação e uma prova viva de que todos podem chegar até o seu sonho.
Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou contar com o seu apoio pra deixar o like, se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Live in a constant state of fear and misery.